E quem de vocês tem alguma roupa que não usa no armário? Tá, então acho que temos todos alguma coisa em comum. Eu não trabalho com moda. Na verdade, sim, não sou formada em moda, né? Sou formada em publicidade. Meu nome é Mariana Pelliciari e eu articulo e também criei o projeto Roupa Livre, do qual a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu também tinha muitas roupas que eu não usava no armário. E eu estava vivendo um momento de muito questionamento com o que eu estava fazendo da vida. Eu trabalhava com publicidade, estava super incomodada, achando que eu estava que tinha alguma coisa errada. E nesse processo de achar que tinha alguma coisa errada, eu comecei a procurar alternativas. Comecei a participar de eventos, comecei a ouvir pessoas, comecei a buscar alternativas para um modo de vida diferente. Eu achava que eu estava investindo meu tempo em uma coisa que não estava gerando um fruto positivo para a sociedade. E aí foi nesse processo que eu participei de uma oficina da Gabi Mazepa, que está ali atrás, em que era uma oficina que ela convidava as pessoas para trazerem uma peça que não usavam mais e transformarem a peça em uma coisa totalmente nova. E aquilo mudou a minha vida, assim, mudou o meu jeito de olhar para as coisas. Eu nunca tinha pegado numa tesoura na vida de tecido, eu nunca tinha costurado, eu nunca tinha me aproximado do processo de fazer roupas. E eu transformei aquele vestido que estava meio sem gracinha nessa blusa e também numa saia. E aquilo foi um processo realmente muito transformador, que desencadeou depois disso um processo de várias outras mudanças, assim, eu começar a questionar a minha relação com todas as outras coisas, não só com as roupas. De enxergar que as coisas não terminam quando a gente acha que acaba, que tem muito mais possibilidades para as coisas e para a gente reaproveitar e reutilizar, enfim. E a partir dessa oficina eu comecei a tomar uma série de decisões, pedi demissão, parei de trabalhar com publicidade, comecei a me aproximar da Gabi, a gente começou a produzir algumas oficinas em conjunto e depois de uns 8 meses nasceu o projeto do Roupa Livre. E com o projeto do Roupa Livre, a minha vontade era de falar para as pessoas a conclusão que eu tinha chegado. Que era que a gente não precisa de mais roupas novas, a gente precisa de um novo olhar. Aquela prática de transformar roupa trouxe para mim isso, um novo olhar para as coisas, um jeito diferente de enxergar tudo, né, a partir da roupa. E depois que eu comecei a praticar esse novo olhar, eu fui descobrindo o que estava envolvido nesse processo de fazer as roupas que eu usava e as que eu não usava também. E aí eu cheguei em informações como essa, assim, que 80 bilhões de peças são produzidas no mundo por ano, que tem uma estimativa de que 30% do que a gente tem no armário a gente não usa. Então, se essas 80 bilhões de peças fossem vendidas e fossem parar no armário, que também não é uma verdade, porque tem muitas dessas peças que nem chegam aí para o armário das pessoas, a gente está falando de 24 bilhões de peças por ano que são produzidas só para entulhar, só para não serem usadas, para virarem lá uma coisa que está no meio do caminho entre você e o seu dia a dia, porque aquela coisa fica te atrapalhando e tomando a sua energia, né? E aí, o processo da oficina e várias outras práticas que eu experimentei depois fizeram eu me aproximar da verdade, né, de como é que as coisas chegam até mim, enxergar o ciclo completo. E essa frase eu acho que fala muito sobre isso, assim, né? Se você vivencia que a sua comida vem do supermercado e que a água vem de uma torneira, você vai defender até a morte o sistema que traz a água pela torneira e a comida pelo supermercado, porque a sua vida depende disso. Mas se você vivencia que a sua água vem de um rio e que a sua comida vem da terra, você vai defender até a morte a água e a terra, porque a sua vida depende disso. Então, quando a gente entende o que está por trás dos processos de produção de todas as coisas que a gente lida no dia a dia, a gente começa a entender o que é realmente importante. Será que é a torneira ou será que é o rio? Será que é o shopping e a loja do shopping? Ou será que é o algodão de onde veio o tecido e a terra onde aquele algodão foi produzido, etc. E aí você começa a enxergar o ciclo completo do que envolve as coisas que a gente usa no dia a dia. E na verdade uma coisa que é muito fácil de esquecer, porque a gente está tão desconectado desse processo de produção das coisas, é que o que a gente veste é vida. O que a gente veste são matérias vivas mesmo, né? Então, por exemplo, eu que nunca tinha estudado esse assunto, não tinha a menor conexão de como as coisas chegavam até mim, não tinha essa visão tão clara de que o algodão é algodão planta e ele é
um dos maiores cultivos do mundo, e ele representa 24% das vendas de inseticidas. E ele é responsável por uma grande parte da perda de biodiversidade em vários lugares do mundo, porque ele consome muitos pesticidas e polui muito no seu processo de produção. E é muito fácil a gente esquecer disso, porque a gente nem é informado, né? A gente não faz nem ideia de tudo que acontece, muito menos de que, né, o algodão lá é uma plantinha, o que envolve a produção desse algodão. E aí eu fui aprendendo uma série de coisas, né? Das matérias-primas naturais, do algodão, e também das matérias-primas sintéticas, que na verdade, no fim das contas, também é natural, porque é petróleo, é uma coisa que faz parte da natureza. E daí, por exemplo, entre 60% e 70% da produção de PET, que é a matéria-prima para as fibras sintéticas, mas também é matéria-prima para sacola plástica, para garrafa PET, enfim, toda a produção da matéria-prima que vai para fazer os tecidos e tal, 70% dessa produção vai para as roupas e 30% para as garrafas PETs. Mas quando a gente fala de, meu Deus, precisamos nos livrar do lixo e reaproveitar, a gente fala da garrafa PET, a gente esquece que o que a gente está vestindo também é plástico. A sacolinha de plástico não pode, mas comprar uma roupa feita de fibra sintética, que é responsável pela maior parte dessa matéria-prima, e não usar, pode, porque a gente está muito desconectado de enxergar que elas têm a mesma origem. Outras coisas que eu fui descobrindo, né? Para fazer uma calça jeans a gente gasta 10 mil litros de água, que é o equivalente a uma pessoa bebendo 2 litros de água todos os dias por 15 anos. E a gente fala de vamos economizar a água, vamos fechar a torneira enquanto a gente escova o dente, e que é super importante, mas tá tudo bem comprar 5 calças jeans que você não vai usar. Mas na verdade, se você compra 5 calças jeans que você não vai usar, você está desperdiçando uma quantidade infinitamente maior de água do que enquanto você deixa a sua torneira ligada à escova do dente. E o uso da água, ele causa problemas como um dos exemplos mais visíveis é o desaparecimento do Mar de Aral, que era um lago gigantesco de água salgada no Uzbequistão, que entre 2000 e 2013 ele simplesmente desapareceu, porque a água foi direcionada para irrigar a plantação de algodão. Então, isso acarretou uma série de consequências para a vida local. Enfim, tinha muitas comunidades que viviam da produção, da pesca, enfim, de coisas ao redor desse mar, e simplesmente acabou, porque a água foi direcionada para a produção de algodão. Além disso, 90% da água que é usada no tingimento das peças são devolvidas para os rios, enfim, para o mar, sem nenhum tipo de tratamento. Então, tem rios na China que você consegue saber qual é a cor da estação olhando a cor do rio. Porque ou ele fica vermelho, ou ele fica azul, ou ele fica... seja lá qual for a cor da estação. E hoje em dia a produção têxtil já é responsável por 20% da poluição de todos os oceanos e águas potáveis, enfim, que a gente tem. E além disso, além dos impactos ambientais, tem também o lado social da história, né? Por que o impacto hoje natural é tão grande assim? Porque a velocidade é muito grande, porque a gente está produzindo uma quantidade cada vez maior, principalmente por conta do modelo de produção fast fashion, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E o que acontece? A roupa, ao contrário de vários outros bens de consumo, o preço dela só cai. E como é que pode? Se várias outras coisas o preço só sobe e a roupa o preço só cai? Porque, na verdade, cada vez mais a exploração está ficando mais violenta. Então, hoje em dia, quando eu olho para uma roupa que está muito barata, e eu já conheço mais o processo de fazer, tudo que envolve, depois que você passa por uma oficina e vai lá e faz uma necessaire que seja, dificilmente você vai concordar em pagar 50 centavos para quem fez aquilo, porque dá muito trabalho. Então, na verdade, hoje em dia, quando a gente olha alguma peça que está muito... Quando eu, na verdade, olho uma peça que está muito de graça, eu sei que alguém está pagando por aquilo, muitas vezes com a própria vida. Como em casos como o desabamento em Bangladesh, que aconteceu em 2013, que é o pior desastre da era industrial, onde mais de 1.100 pessoas morreram e 2.500 ficaram feridas. E o que aconteceu nesse desabamento foi que esse prédio ele já estava rachado, ele já estava em condições precárias, lá funcionavam várias fábricas
subcontratadas por grandes marcas, das que a gente conhece mais aqui no Brasil, H&M e Benetton. Os trabalhadores já sabiam que estava rachando. Um dia antes eles não foram, eles saíram do prédio e falaram: olha, tá rachando, a gente não vai voltar. O dono do prédio conseguiu uma auditoria para dizer que o prédio estava funcionando, porque ele tinha que entregar uma encomenda para as marcas, que ele não podia parar a produção. As pessoas foram obrigadas a voltar a trabalhar e o prédio desabou. Então, que velocidade, que mercado é esse que a gente está alimentando à custa desse tipo de exploração? 1 em cada 6 pessoas no mundo, né, a estimativa é de que trabalha de alguma forma para essa cadeia, indireta ou diretamente. E hoje em dia, a gente fala de escravidão, de exploração, e a gente acha que isso faz parte dos livros de história, né? Não, escravidão é uma coisa que acabou lá, hora. E entre os séculos 16 e 19, a estimativa era que tinham 12 milhões de escravos, e hoje em dia a estimativa é de que tenham 36 milhões. Então, é uma coisa que é muito atual e muito presente, e existe todo um mercado que ele só sobrevive por conta disso. Ele só sobrevive, as fast fashions, enfim, essa produção acelerada só sobrevive porque é possível explorar cada vez mais, baixar cada vez mais o custo de produção. Então, aqui, esse infográfico mostra como é que funciona a relação de poder nessa cadeia e por que essa exploração fica tão evidente. Ali no topo, nesse gráfico, eles falam das 5 maiores marcas por valor, né, valor de marca. Então, tem a Zara, Nike, H&M, a Ralph Lauren e a Adidas. Então, aqui nessa barrinha é a quantidade do lucro. Então, as marcas são as que lucram infinitamente mais nessa cadeia. Elas fazem pedidos para as fábricas de roupas, que já ganham bem menos. E essas fábricas de roupas subcontratam várias outras oficinas informais. Então eu sempre falo que é a terceirização, quarteirização, porque um contratou, outro vai contratando o outro, e quem faz de fato é quem menos ganha. Então esse processo envolve uma série de intermediários. Quem está no começo sempre ganha muito mais do que quem realmente faz. E aí, se o cara aqui dessa ponta, que já está ganhando um pouco, se recusa ou nega o pedido, a empresa vai lá e contrata um que faz mais barato. Ou muda a produção para um país em que as leis sejam menos severas. O Brasil é considerado até um motivo de orgulho mundialmente, porque os nossos índices são menores do que nos outros países. Mas não quer dizer que aqui a situação esteja ok, que a gente não tem esse tipo de situação. Quer dizer que nos outros lugares é muito pior. As leis trabalhistas, enfim, as condições de trabalho em outros lugares são muito piores do que no Brasil. E aí, tem bastante gente que fala sobre soluções e tal, muito se ouve falar sobre moda sustentável e tal. E aí eu quis trazer aqui para vocês quais são os pilares da sustentabilidade, né? Então, os pilares da sustentabilidade, a sustentabilidade diz que a gente tem que construir um desenvolvimento baseado e equilibrado entre o desenvolvimento ambiental, social e econômico. E esse é o motivo pelo qual eu acho que a sustentabilidade não funciona. A sustentabilidade ela é vista, em primeiro lugar, como uma coisa à parte que as empresas fazem, né? Então eu posso aqui fazer ganhar milhões e daí eu destino um pouquinho para um projeto de sustentabilidade. E outro motivo, né? O primeiro motivo é porque ele é visto como uma coisa à parte, e o segundo motivo é porque a própria visão de sustentabilidade ela é muito fragmentada. Na verdade, o ambiental e o social são a vida, né? A gente depender da exploração tanto do ambiente quanto das outras pessoas, a gente está explorando a própria vida, a gente está colocando em risco a nossa própria vida quando a gente faz isso. E aí, os pilares da sustentabilidade colocam a nossa própria vida no mesmo pé que a economia. Então, quer dizer, a gente tem que fazer sobreviver a economia tanto quanto a gente tem que fazer sobreviver a nossa vida. A água que a gente bebe, enfim. Então, tá tudo bem a gente explorar um pouco as coisas que são necessárias para a nossa vida para a gente manter a economia funcionando. E a minha visão é de que, na verdade, a economia, ela deveria ser, né, a energia de interação entre os seres para tornar a vida possível. Então, se a forma como a gente está fazendo as transações, se a nossa cadeia produtiva hoje em dia está colocando a nossa vida em risco, então vamos mudar a forma como a gente faz. A economia, na verdade, é como se fosse uma combinação entre a gente. A gente combinou que para a gente interagir, a gente tem que produzir, consumir e descartar. E se isso está colocando a nossa sociedade em risco, vamos mudar a forma como a gente faz. Então, por isso que hoje em dia
a economia compartilhada, colaborativa, distribuída. Essas são as alternativas que a gente tem para continuar interagindo e mantendo as coisas que são importantes para a nossa vida, né? Então a gente fala muito de passar da lógica para o consumo para a lógica do cuidado. Então que a nossa interação não se baseie só na produção, consumo e descarte, mas que a gente comece a cuidar das relações e de tudo que está envolvido nesse processo. E aí, depois de passar por todo esse processo de aprendizado e ler bastante sobre o assunto, já faz mais ou menos uns 2 anos que o Roupa Livre nasceu e que eu me dedico diariamente a ler e falar sobre esse assunto, a gente criou essa pirâmide ao contrário, né? Então, o que eu sempre falo é da gente incluir outros verbos na frente do comprar quando a gente surge uma necessidade por uma roupa nova, ou por, enfim, qualquer outro item novo, né? Então, ao invés de, tô precisando aqui de um vestido, vou lá comprar um vestido novo. Na verdade, tem várias outras coisas que você pode fazer para ter esse vestido, essa coisa que você está precisando. A primeira coisa é usar bem o que você tem. Usar de outras formas, usar até o fim, ter uma coisa que você realmente vai usar. Em segundo lugar, consertar tudo que for possível. Se não for possível consertar, transformar o usado em novo. Trocar ou emprestar, e aí só depois que você passar por todas essas alternativas e passar assim com bastante insistência, daí você vai escolher comprar, e daí na hora que você for comprar, você vai ter todo um olhar diferente, muito mais questionador para entender o que você está adquirindo, né? Então, além de só comprar o essencial, comprar com muito mais critérios. Porque, na verdade, a gente não precisa de roupas novas. A gente precisa de água, de solo, de ar, de pertencimento, de estima, de confiança, de amor, de aceitação. Essas são as coisas que a gente realmente precisa. E a gente está colocando isso em risco. A cadeia de moda, do jeito que ela está constituída hoje, ela está colocando essas coisas em risco. E aí, a pergunta que eu faço para quem cria moda, para quem está trabalhando nesse assunto, mas que, na verdade, é uma pergunta que fica para todas as pessoas, porque uma coisa que eu aprendi nesse processo é que, mesmo eu não fazendo parte desse processo da moda, eu me visto, e esse problema também é meu, e eu tô assinando a minha carta de responsabilidade quando eu compro alguma roupa. Então, esse problema é de todos, e todos têm capacidade ou responsabilidade de fazer alguma coisa por isso. Por consequência do meu envolvimento, isso acabou virando também o meu trabalho. Hoje em dia eu basicamente vivo, né, da consultoria para projetos que estão querendo se reinventar ou de pensar outras alternativas dentro desse segmento da moda. Mas eu acho que essa é uma pergunta para todos, assim, né? A gente vai continuar criando lixo ou a gente vai resolver problemas reais? O mais importante é criar uma coleção nova ou resolver o problema das roupas que já estão paradas por aí, estocadas na casa das pessoas? E aí, pra eu trazer alguns exemplos, depois a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe uma listinha aqui de alternativas que já estão sendo colocadas em práticas por várias pessoas, inclusive coisas que a gente incentiva lá no Roupa Livre, sobre o que fazer. Mas além do que fazer, depois eu vou falar sobre o como fazer, porque o como fazer também faz muita diferença. Então, o que pode ser feito, né? Quais são as alternativas reais para criar uma cadeia de moda, ou enfim, para que a nossa relação com as roupas seja mais cuidadosa, afetuosa e etc. Então, a primeira coisa é o reaproveitamento. Essa frase, o produto mais verde, aquele que já existe, é do Rick Rodrey, da Patagônia, que é uma das marcas que mais são coerentes no discurso e ação, buscando fazer alguma coisa de um jeito diferente. Eles falam, olha, a gente não sabe a receita de como fazer sem impactar tanto, a gente está construindo, mas a gente está tomando algumas medidas para mudar. E o que ele fala é que não adianta pensar em, vamos pensar aqui no produto mais verde. O mais verde é o que já está pronto. Qualquer coisa que for feita vai gerar um impacto. Então, o reaproveitamento é uma das atitudes mais importantes. Daí eu trago... Oi? Da marca Patagônia. Por exemplo, alguns exemplos do que a Patagônia faz na Black Friday, que é uma data conhecida por todo mundo dar descontos e vender um monte. Eles, além de não darem desconto, nas lojas deles estão disponíveis kits de costura para você reformar, enfim, arrumar as peças.
Você pode vender as suas peças de segunda mão na loja deles online. E tem várias políticas de, por exemplo, peças que têm garantia eterna, que você pode voltar lá para eles consertarem. Eles estão cada vez mais investindo em pesquisa de como fazer com materiais diferentes. Eles tomam uma série de medidas para serem diferentes. Uma coisa também que é conhecida é um anúncio que eles fizeram, não compre essa jaqueta, também numa outra Black Friday. Então, se você não precisa, não compre essa jaqueta. A gente quer que você compre só se você precisar. Bom, e aí aqui eu trouxe o exemplo da Gabriela Mazepa, que de novo está ali. Porque foi por conta de participar dessa oficina de transformação, que hoje chama oficina de reroupa, na época não chamava, que esse olhar transformou tanto. Então por isso que eu acredito tanto no poder dessa ação de transformar. E a Gabi só trabalha com tecidos que seriam descartados pela indústria na produção de peças novas ou transformando roupas que não estavam sendo usadas, sejam em brechós ou peças com defeito de coleção de marcas, enfim. Uma coisa que eu acho super legal desse modelo é que ela é uma estilista que não sobrevive só da venda de mais peças. Uma dos pilares do modelo de negócio do Reroupa é ajudar as pessoas a fazerem, ensinar as pessoas a fazerem. Então é um modelo que não depende daquela lógica de produção, consumo e descarte. Primeiro que na produção ele já inclui coisas que seriam descartadas, então ele já gera um ciclo diferente. E também ele sobrevive de mostrar para as pessoas como faz isso. E isso eu acho que faz toda a diferença. E aí, falando de matérias-primas, antes não existiam negócios focados em como fazer os tecidos circularem. Hoje em dia já tem um banco de tecido que funciona aqui em São Paulo, mas já tem uma sede em Curitiba, em breve vai ter em Floripa também. E o banco de tecido ele funciona como? Várias pessoas depositam os tecidos que não usam mais, confecções, produções individuais, e você pode ou comprar esses tecidos, então você sabe que você está comprando tecidos que eram de outras pessoas, enfim, que foram descartados, ou você pode trocar lá também. E uma outra empresa que eu acho super interessante de falar, que é a EcoSimple. O trabalho deles é baseado em produzir tecidos reciclados. E aí a reciclagem de tecidos é uma questão bastante delicada e polêmica, porque ela não é simples de ser feita. Então a gente viu que a H&M nesse ano fez uma campanha de reciclagem de tecidos. Eles queriam recolher 1.000 toneladas de roupas, né, na época na semana daquela campanha. Mas a verdade é que eles demorariam 12 anos para reciclar aqueles tecidos, devido à tecnologia disponível hoje em dia. Os tecidos, por serem mistos, né, de fibras naturais ou fibras sintéticas, está muito difícil de você conseguir separar. É diferente, por exemplo, uma garrafa PET que você derrete, ela vira matéria-prima de novo, você pode dar um formato. Um tecido você tem que desfibrar, destruir, ele perde em resistência. Quando a fibra é mista, você não consegue produzir uma outra fibra, enfim, que dê para utilizar. Então é uma tecnologia que hoje em dia, então quem fala hoje de reciclagem de tecido, na essência de se transformar aquilo em matéria-prima de novo e fazer, não é tão simples assim. O que a EcoSimple faz? Por que eles conseguem fazer? Eles só trabalham com algodão puro, que sobra das indústrias, eles desfibram, misturam com fibra de garrafa PET e aí eles conseguem fazer o tecido. Mas eles não podem, por exemplo, vamos aqui juntar nossas roupas e transformar em tecido novo, porque isso ainda não tem tecnologia possível. E aí, só mais um paralelo com a H&M, eles fizeram essa campanha de 1.000 toneladas para recolher, que eles demorariam 12 anos para reciclar, mas essa é a quantidade que eles põem à venda em 48 horas. Então eu sempre digo, né, enquanto eles não falarem vamos mudar o nosso modelo de negócio e diminuir a produção, eu acho muito difícil eles falarem uma solução que realmente faça a diferença. Uma segunda coisa que é tornar fáceis e divertidas as alternativas à compra. Então, logo no começo, quando eu comecei a ajudar a Gabi a fazer as oficinas, a produzir as oficinas, a gente falava para as pessoas, por que eu vou sair da minha casa, gastar meu tempo com esse dinheiro? Eu posso comprar uma roupa nova. Não é. Por que eu vou fazer isso? Daí a gente viu que a gente precisava tornar aquilo uma atividade interessante, falar dos benefícios, falar de como era, enfim... como isso é legal, como você convive com as pessoas, é uma relação diferente. E aí de lá pra cá, com o Roupa Livre, a gente tem promovido várias dessas alternativas, não só as oficinas, como por exemplo, a nossa última grande iniciativa foi o financiamento coletivo de um aplicativo
que vai funcionar que nem o Tinder para troca de roupas. Então a gente quer que seja tão fácil e divertido e, enfim, sedutor, sei lá, como usar o Tinder, trocar roupas. Então esse aplicativo foi financiado coletivamente no ano passado e a gente espera lançar ele até julho. Então, como eu falei, os encontros de troca são outro tipo de iniciativa que também muda o olhar. Essa aqui é uma foto do Projeto Gaveta, que eu fui mais ou menos na mesma época que eu fui na minha primeira oficina, e eu falei, gente, por que a gente não troca? Por que a gente não faz mais isso? Por que isso não está tão acessível? Por que não tem isso em cada esquina? Por que tem, quando a gente pensa em shopping, tem uma demanda, tem uma oferta muito grande, e encontros de troca você tem que esperar ainda acontecer, não é tão comum. Então eu acho que um futuro legal é quando essas iniciativas forem tão acessíveis quanto o shopping. E aí outras coisas também, né? Os armários compartilhados que estão nascendo. Então aqui em Pinheiros a gente tem a Roupateca e lá na Barra Funda tem a Lucid Bag. São aqueles projetos onde você pode alugar, pagar por mês, funciona como se fosse uma biblioteca para você ter acesso e não posse daquelas roupas. Fazer você mesmo, eu acho que não tem nada, nenhum outro tipo de prática que você consiga ter tanta empatia e entender tanto sobre o processo quanto se dedicar a experimentar fazer, nem que seja uma vez, não é, não, então agora sou eu que vou fazer todas as minhas roupas. Não, tenta fazer uma vez. Que daí é o melhor jeito de você entender quais são todas as etapas, enfim. Então uma coisa que a gente faz bastante são os eventos de mutirões de costura, oficinas, para as pessoas aprenderem e colocarem a mão na massa. Então eu acho super importante criar espaços para que as pessoas possam fazer e possam se encontrar. Esse encontro aqui foi uma delícia, a gente se juntou num café e era uma galera e a gente fez os aventais e as toalhas do Preto Café. Então isso é uma alternativa legal, virou um programa, não é só não vou lá costurar, tem mais coisas envolvidas. Uma outra iniciativa que eu acho linda é o Ateliê Vivo, também funciona aqui em São Paulo, que é uma biblioteca de modelagens. Então tem modelagens do Ronaldo Fraga, de diversos outros estilistas, que você pode ir lá e fazer a sua própria roupa baseada nessas modelagens. Valorizar o que está perto é uma outra alternativa. Então essa plaquinha circulou na internet recentemente, né? Então quando você compra de um negócio pequeno ou de um negócio local, você não está ajudando um CEO a comprar a sua terceira casa de férias ou seu quinto carro, ou seja lá eu. Quando você compra de um negócio pequeno ou de um negócio local, você está ajudando uma menininho a jogar futebol, uma menininha a dançar, uma família a existir. Então, quando você se relaciona com um negócio que é menor, que você sabe diretamente com quem você está negociando, enfim, você está influenciando diretamente na vida daquela pessoa e não de uma pessoa que vai se tornar, por exemplo, o maior milionário do mundo, como é o dono da Zara hoje em dia. A pessoa mais rica do mundo é o dono da Zara. Em quinto lugar, promover a igualdade de gênero e liberdade de prisões estéticas, porque essa é uma das principais questões que levam a gente a querer comprar mais, né? Se sentir adequado, se sentir pertencente, se sentir amado. Então, criar ambientes onde as pessoas se sintam amadas, independente da roupa que ela está usando, por exemplo, é uma forma da gente criar alternativas ao consumo, por exemplo. Eu trouxe para vocês uma frase da Brené Brown, que ela fala de um TED que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, e ela fala que a gente... Mais do que isso, estabelecer relações onde o que esteja em jogo seja a melhorar a vida daquelas pessoas, né? Então, esse é um projeto da Renata Flores, do La Africana. Ela começou a fazer um projeto com refugiados na África, onde... e ela chegou para eles, o que vocês estão precisando? A gente precisa de psicólogo, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. O que vocês sabem fazer? O que vocês querem fazer? A gente pode fazer roupa e tal. Então, eles criaram um projeto social que ele... possibilita esse florescimento pessoal, valoriza o que as pessoas realmente precisam ali naquela comunidade através da produção das roupas. Mas tudo bem, essas aqui são questões de o que fazer, né? Quais são as alternativas, mas eu acho que mais importante do que isso é como fazer. A forma como a gente faz informa muito sobre o negócio. Por isso que, por exemplo, uma grande marca, como eu dei o exemplo da H&M, que fala de reaproveitamento, mas ela não muda o jeito como ela faz negócios, ela não é mais transparente,
ela não é mais aberta, ela não é mais, enfim, uma série de outras coisas com essa atitude, acho que dificilmente ela vai trazer uma mudança, porque o problema está na regra do jogo. Se a regra do jogo diz que precisa produzir cada vez mais, que precisa só crescer, é muito difícil alguma atitude que ela vai fazer vai mudar, porque na verdade a gente tem que mudar essa lógica, né? Então, 4 coisas para a forma como fazer. Então, fazer de forma transparente. Aqui eu também trouxe 4 exemplos do Roupa Livre, porque eu me sinto mais confortável de falar de como fazer de uma coisa que eu faço e que eu assumo a responsabilidade. Então, fazer de forma transparente. A gente tem, né, horrível mostrar uma planilha, não é nada sexy mostrar uma planilha, mas todas as nossas contas estão abertas para quem quiser ver. Tudo que a gente ganha, tudo que a gente gasta, como é que a gente está fazendo, enfim, o dinheiro sustentar o projeto. E imagina só que legal se a gente conseguisse ver as contas e a gente saber tudo que está envolvido em cada peça que a gente compra e a marca falasse pra gente, olha, a gente está produzindo tantos bilhões de peças, custou tanto, a gente ganhou tanto, a gente pagou tanto para as pessoas, né? A transparência é uma das principais questões. A gente não tem acesso à informação do que acontece com o nosso dinheiro depois que a gente dá para a caixa registradora, né? Ele vai, a gente não sabe exatamente para onde ele foi. Fazer de forma coletiva. Então, o aplicativo, a gente decidiu financiar ele coletivamente, porque para mim faz sentido me dedicar a alguma coisa se ela fizer sentido para outras pessoas. Eu não quero criar um produto e depois convencer as pessoas que elas precisam para aquilo. Eu joguei a ideia e falei, gente, olha, eu tô pensando em fazer esse aplicativo, vocês acham que ele deve existir? 315 pessoas disseram que sim e ainda me deram R$25 mil para fazer ele acontecer. Todo o processo de desenvolvimento desse aplicativo está sendo aberto e transparente. A gente manda e-mails contando, tem a planilha de gastos, a gente recebe feedbacks, a gente está trocando o tempo todo. Então, fazer junto com as pessoas é uma outra forma de fazer diferente. Fazer de forma aberta também. Aqui, de novo, uma coisa nada linda de ver, mas esse é o código do aplicativo e ele está sendo disponibilizado abertamente através de uma licença de open source. Open source é uma forma que os programadores encontraram de deixar abertos os códigos e soluções que eles criam para enfim, aplicativos e outras soluções tecnológicas. E com isso, qualquer outra pessoa que queira fazer um aplicativo de troca, que tenha match, e que seja inclusive igual ao Roupa Livre, pode fazer, pode ir lá pegar e pode fazer. Eu acredito que com isso, o objetivo principal, que é promover a troca, a gente cumpre mais ele do que se eu guardar essa informação para mim. Porque se eu quero que mais gente troque, eu quero que tenham 10 aplicativos. Eu não quero ser a dona do maior aplicativo de troca do mundo. Quero que as pessoas troquem. Tem bilhões de peças para trocar. Então, se para isso a gente precisa de mais aplicativos, deixa o código aberto. E aí tem um projeto que eu conheci essa semana que eu achei incrível, que eu falei, alguém estava precisando fazer isso, que é o open source dentro da cadeia de moda mesmo, que é o The Pulse Culture Collective. Eles liberam as modelagens no site e você não precisa saber costurar, porque são todas peças de encaixe, e lá tem indicações de material, onde você pode cortar e como você mesmo pode fazer as suas roupas. Tem lá, tá livre para quem quiser fazer. Isso é super experimental ainda. Por exemplo, aqui eu acho que a gente não teria tanta facilidade de achar lugares para cortar a laser, até que o Garagem Fab Lab daria para fazer, mas enfim. Mas eu acho que esse é o tipo de iniciativa que realmente distribui o poder, dá para as pessoas, libera a produção, né? E também fazer de forma horizontal. Uma outra escolha do Roupa Livre ao invés de ter uma fanpage onde a marca Roupa Livre fala para as pessoas, e isso não existe, porque o Roupa Livre, na verdade, é uma plataforma para que as pessoas experimentem esse novo olhar, a gente escolheu alimentar um grupo no Facebook, onde todo mundo tem voz, onde eu não sou o Roupa Livre, eu sou a Mari, a Gabi não é Roupa Livre, a Gabi é a Gabi, a Elisa, enfim, todo mundo, são pessoas conversando, interagindo entre si, e todo mundo lá tira lá suas dúvidas, posta, quem está fazendo alguma coisa divulga, enfim. Acho que desse tipo de escolha, de fazer de uma forma horizontal, de enxergar que tem todo mundo o mesmo poder, também faz a diferença. E aí, pra gente terminar, abrir para perguntas, uma frase que eu acho muito legal da Lala, que é uma futurista e fala sobre como a gente criar um futuro diferente, né, do que a gente está vivendo no presente. Ela fala que o futuro é fruto dos sonhos do passado e escolhas do presente. Então, o que a gente sonhar agora
E o que a gente decidir fazer, essas pequenas escolhas de como fazer, do que fazer, é o que vão construir uma realidade diferente para daqui a, sei lá, 20 anos alguém não precisar sentar e falar: gente, vocês sabem que a poluição é causada pela indústria da moda e tal. Então, se a gente escolher hoje falar sobre esse assunto, fazer alguma coisa diferente, a gente pode criar um futuro diferente. E aí fica o convite para vamos sonhar juntos sobre isso. Então, o Roupa Livre o grupo está lá aberto para quem quiser fazer parte. Quem quiser participar das atividades que a gente promove, quem tiver algum projeto que estiver precisando de ajuda, quem quiser, enfim, pensar sobre o assunto, tomar alguma atitude. E isso serve tanto para quem está criando moda como para quem está consumindo, porque todo mundo faz parte dessa história.